Bom dia. Hoje eu vou ler a última leitura que eu vou fazer agora. Eu vou ler Crônicas 1, capítulo 19, que fala sobre insulto aos embaixadores de Davi. Não, eu vou ler o 20, 19 eu já li. Eu vou ler sobre o cerco e a tomada de Ramá. Aconteceu que no ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam partir para a guerra, que Joabe conduziu as forças do exército, devastou o país dos Anonitas. Depois veio sitiar Rabá, enquanto Davi permanecia em Jerusalém. Joabe venceu a Rabá e a destruiu. Davi retirou de Melcom a coroa que estava em sua cabeça. Constatou que ela pesava um talento de ouro e continha uma pedra preciosa. Davi colocou-a na cabeça, trouxe da cidade uma enorme quantidade de despojos. Quanto aos habitantes, fê-los sair e colocou-os ao trabalho de guerra, de picaretas, de ferro e de machados. Assim, agiu com todas as cidades dos Anonitas. Depois Davi e todo o exército voltou a Jerusalém. Batalha contra os filisteus. Aconteceu depois disso que houve uma outra batalha contra os filisteus em Gaza. Foi então que Sobocai de Uza matou Safai, um descendente de Rafaim. Os filisteus foram subjugados. Houve ainda uma outra batalha contra os filisteus, na qual Eucana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. A haste de sua lança era como um cilindro de tear. Houve mais uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 1 em cada pé. Também ele era descendente de Rafa. Como desafiaste Israel, Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram descendentes de Rafa e de Gate, e pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Eu vou ler o 21, que fala sobre o recenseamento. Satã levantou contra Israel e induziu Javé a fazer o recenseamento de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide recenseai Israel de Bersabé e Dan, e trazei-me o número deles para que eu saiba. Mas Joabe respondeu: Que Javé multiplique por 100 o número do seu povo. Senhor meu rei, acaso não são todos eles servos de meu senhor? Por que então meu senhor faz esta pesquisa? Porque ele quer ser causa de pecado para Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. Partiu Joabe, percorreu todo Israel e depois voltou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado desse recenseamento do povo. Todo Israel contava 1.100.000 homens aptos para a guerra, e Judá 470.000 aptos para a guerra. Entre esses, Joabe não incluía nem os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque lhes repugnava a ordem do rei. Castigo e perdão divino. Este fato desagradou a Deus, o qual feriu então Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente fazendo tal coisa, mas agora perdoa, eu te peço, o pecado do teu servo, pois cometi uma grande loucura. Javé disse então a Gade, o vidente de Davi: Vai dizer a Davi, assim fala Javé: Eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu a mandarei. Veio, pois, Gade até Davi e disse: Assim fala Javé: Escolhe ou 3 anos de fome, ou ser derrotado durante 3 meses diante de teus adversários, atingindo a espada de teus adversários, ou 3 dias de espada de Javé com a peste que se defunde sobre o país, e o anjo de Javé devastando todo o território de Israel. Decide agora o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou numa grande aflição, que eu caia nas mãos de Javé, pois imensa é a sua misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. Assim Javé enviou a peste sobre Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois Deus enviou um anjo a Jerusalém para exterminá-la. Mas no momento de exterminá-la, Javé viu e se compadeceu diante do mal e disse ao anjo exterminando: Basta, retira-te tua mão. O anjo de Javé achava-se então perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo de Javé entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada.
voltou contra Jerusalém. Vestido de penas de saco, Davi e os anciãos prostraram-se com o rosto em terra, e Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo, não fui eu quem pecou e cometeu o mal, mas estes, o rebanho, o que fizeram? Javé, meu Deus, que vossa mão pese sobre mim e sobre minha família, mas que não haja epidemia em meu povo. Compra da eira de Ornã. O anjo de Javé mandou Gade dizer a Davi que subisse e edificasse um altar a Javé na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que ele havia dito em nome de Javé. Ora, ao se voltar, Ornã viu o anjo e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ornã, então, debulhando o trigo, quando Davi veio ter com ele, Ornã olhou Davi, saiu da eira e prostou-se diante dele com o rosto em terra. Davi disse então a Ornã: Cede-me o local dessa eira, para que eu aí construa um altar para Javé. Cede-me por seu justo preço. Assim o flagelo se afastará do povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o e que o Senhor meu rei faça o que lhe parecer bem. Vê, eu dou os bois para os holocaustos, os mangais como farinha, como lenha, e o trigo para a oração. Tudo isto te dou. Mas o rei Davi respondeu a Ornã: Não, quero comprá-lo por valor em dinheiro, pois não quero tornar para Javé o que te pertence, e assim ofereceu um holocausto que nada me custe. Davi deu a Ornã pelo terreno o peso de 600 ciclos de ouro. Davi construiu lá um altar para Javé e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Invocou Javé e lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu sobre o altar do holocausto. E ordenou o anjo que recolocasse sua espada na bainha. Naquele tempo, vendo que Javé lhe havia respondido na ilha de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu lá um sacrifício, a habitação de Javé que Moisés havia feito no deserto. E o altar do holocausto achava-se nessa época no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não tinha podido ir até lá para consultar a Deus, porque a espada do anjo de Javé o amedrontava. Palavra do Senhor, graças a Deus.